Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou o Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para falar da Palavra de Deus com você, aqui do canal Boa Semente, através da revista Conectar Mais. Estamos aqui, estamos online, acho que eu já botei o link no grupo. Hoje a gente vai gravar um pouquinho mais cedo, tá? Assim que a gente gravar, eu já vou soltar ele como vídeo, para quem quiser assistir depois. Tudo bem, esse horário é mais difícil, né? A galera tá trabalhando. Mas a gente vai gravar mesmo assim, tá bom? Vamos lá? Isso aí, fica gravado aí. Quem puder assistir depois, né? Assiste, né? Sim. Sempre vai gravar vídeo, então fica mais fácil. É isso, vamos lá aos avisos. Já estamos no novo trimestre, né? Nova cara em nossos slides. Quero agradecer aos apoiadores que fazem parte desse processo, né? Desde quando a gente começou a gravar, tem uma galera que... Ai, meu Deus, cadê? Peraí, galera. Tem uma galera que já nos acompanha há muito, muito tempo. Então, muito obrigada a vocês. Vocês fazem esse canal andar, esse canal crescer, né? E estamos aí rumo a 50 mil. Vamos ver com quanto a gente está? 49.600. Então, até o final do ano, creio que a gente vai chegar aos 50 mil. E você faz parte da nossa história. Você faz parte dessa grande construção, né? Desse grande projeto que a gente tem aqui. Então é isso. Muito obrigada aos apoiadores, tá? Vamos aí, quem quiser ser apoiador, só entrar aqui embaixo no link, apoia-se Boa Semente Jovens, ou então me procurar no grupo, que também tá no link aqui embaixo, no box de informações, me procurar e fazer o apoio pelo Pix. Você recebe material semanalmente, tanto os slides que a gente usa na aula, quanto também o material didático, que é um plano de aula, onde você tem ali o que fazer em cada tópico, o que desenvolver, um quebra-gelo, atividades, questionários, dinâmicas, caça-palavras, tudo isso dentro desse material. A partir de R$10 você vai receber R$10 mensais, né? 10 aqui, 10, 15, 20, deixa eu tocar no seu coração. Você vai receber esse material semanalmente. Então, assim, vale muito a pena. A gente está com a gente desde o início, como a Patrícia, não falando o nome já assim rápido, Patrícia Camasso está desde o início como apoiadora, né, desse projeto. Então, assim, dentre outras pessoas mais. E muito obrigada, Claudete, né, e várias outras pessoas. Muito obrigada a todo mundo pelo apoio, tá bom? Só passar para avisar que semana passada a gente não conseguiu gravar. A gente passou por um momento difícil, você quer falar? Hoje ele tá aí com essa blusa do Fluminense, em homenagem ao pai dele. Pra quem não tá no grupo do WhatsApp, é muito importante estar no grupo, porque é lá que a gente passa os avisos, né? Conversa, fala quando a gente pode gravar e a gente não pode. E da semana passada, a gente... Semana passada? Retrasada. A gente passou por uma situação muito complicada na sexta-feira, onde o pai do Rômulo, né, passou para o Senhor, né, faleceu. O Senhor recolheu ele de uma forma bem, bem triste, mas sabemos que em tudo o nome do Senhor ele é glorificado e a gente agradece a Deus pelo tempo que a gente passou junto, né? Eu né, menos, né? Pouco menos, Rômulo a vida toda. E eu tenho certeza que um dia nós iremos nos reencontrar. Então, nessa semana que essa situação aconteceu, a gente não conseguiu gravar, a gente ficou off, né, de tudo. E aí a gente precisava de um tempo, sabe? Mas essa semana o que importa é que nós estamos aqui. Quero agradecer as mensagens de carinho. Muita gente mandou mensagem, seja no grupo, né, reagindo lá à mensagem, ou nos nossos privados. Muita gente mesmo deixou ali uma mensagem de carinho. E muito obrigado. Sei que a gente é amado aí no Brasil todo. E a gente está muito feliz de ter voltado pro canal essa semana, né? Amém, gente. É isso aí. Agradecer cada mensagem de carinho. Pra mim, foi muito importante. Foi um pouco... Pegou a gente de surpresa, né? Não imaginava. Foi algo muito repentino. Foi um acidente, né, na verdade, dentro de casa. Mas, enfim, tudo que Deus faz, né, tem um propósito, é bom. E a gente tem que se basear nisso. Então... a gente prega, a gente fala bastante, né, mas viver, gerar um testemunho é muito difícil, né? Tem sido dias difíceis, eu diria que são os dias mais difíceis que eu já enfrentei na face da terra, né? Porque meu pai era muito presente, era muito constante, me ensinou tudo, né? E graças a Deus, Deus me deu o privilégio também de poder compartilhar a mensagem com ele, e ele aceitou, né? Bem, há um tempo atrás, não tô falando de agora não, gente, tô falando de há um tempo. Depois a gente começou a liderar alguns grupos na igreja, ele cantava e tudo mais, então assim... Graças a Deus, meu pai pôde ter o privilégio de conhecer o Senhor, não que eu converti, foi o Espírito Santo que o converteu através de sua mensagem, e ele aceitou, né? Então hoje, graças a Deus, perdi ele aqui na terra, mas o Senhor ganhou ele. Então hoje ele dorme no Senhor, e glórias a Deus. Então o que nos mantém firmes, né? É a esperança de que um dia nós nos reencontraremos.
Então, muito obrigado, tá bom? Cada mensagem de carinho, lá no grupo, acaba que o pessoal não consegue comentar, né? Mas cada reação ali, muito obrigado por cada oração, do qual eu não pude ver, mas eu sei que vocês oraram, então muito obrigado. E é isso, aqui em homenagem a ele, né? Sou fluminense, ele era bem mais fanático do que eu, né? Somos era dele? Era dele, então tá aqui, né? Enfim, vou carregá-lo nas minhas memórias, no meu coração, para sempre, até o dia que o Senhor vir para arrebatar a sua igreja ou que, na verdade, ele voltar para mim, né? E aí, no caso, nós nos reencontraremos. Então, essa é a maior esperança do crente. A vida não é só isso aqui. Não é só nascer, crescer, se reproduzir, morrer e acabou. Não. Não é apenas um legado. Nós deixamos aqui, nós temos aqui a oportunidade de conhecer o Cristo, que nos dá a vida eterna. Então, chegou o momento da gente entender isso, né? E meu pai, graças a Deus, pôde conhecê-lo. Então, dorme no Senhor e um dia nós nos reencontraremos. E essa é a nossa maior esperança. É isso. Amém. Amém. Então, é isso, gente. Agora a gente vai para a lição da semana, lição de número 3. Deus nos chama à santidade. Eu achei muito interessante esse tema, porque acho que foi semana passada, você estava assistindo um vídeo do Luciano Subirá e ele estava falando sobre isso. Sobre o processo da santificação. Tá muito quente. Vai fazer barulho. Se fizer barulho aí, vocês comentem, gente. No mínimo. Tá bom. Vigiando pra ver se ela tá. Não vai ficar saindo, porque não tem luz em cima. Por causa do barulho. Essa semana o Rômulo, semana passada, o Rômulo estava assistindo uma pregação do Luciano Subirá e ele estava falando exatamente sobre a lição de hoje. Então, no meu tópico aparece bastante a questão da salvação, santificação e da glorificação. Eu achei muito interessante porque eu não estava assistindo diretamente, o Rômulo estava assistindo e eu estava fazendo as coisas e ouvindo. E eu achei, caramba, a gente acabou de aprender sobre isso e já vamos, né, falar. Ele falava um pouco no vídeo de santificação inicial, santificação progressiva e santificação final. Aí ele linkava com essas 3 etapas que tem para tudo, né? Tem, por exemplo, uma corrida. A corrida tem o seu início, que é a linha, né, onde começa. Tem o desenvolvimento, que tem a largada, o desenvolvimento, que é o todo percurso, e a linha de chegada. Não tem como você categorizar como um mais importante do que o outro. Não é assim. Todos são importantes dentro da corrida, e assim também a santificação inicial, progressiva e final, né? Então, todos são importantes, vale a pena a gente entender que vamos passar por todos esses pontos. É isso, não pode ir lá, vamos introduzir a aula de hoje. Deus nos chama à santidade. Versículo do dia. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. Esse é o versículo do dia, tá? O texto de referência que eu acabei não falando está lá em Romanos 6, 19. Verdade aplicada. Ao sermos libertos do domínio do pecado por meio de Cristo, devemos viver como servos de Deus em santificação para a salvação, para alcançar a vida eterna. Os objetivos da lição são 3. O primeiro é compreender que a santificação é um processo progressivo. O segundo é ressaltar que o Espírito Santo é quem nos santifica. E o terceiro é saber que o Senhor nos chama à santificação. No momento de oração, que nós fazemos no final, oremos para que possamos viver uma vida de conduta, de contínua e progressiva santificação. Introdução. Pode ler? Com base nos princípios bíblicos, é o Espírito Santo que conduz o homem ao verdadeiro arrependimento, ao libertá-lo do pecado. O arrependimento nos reconcilia com Deus para que não sirvamos mais ao pecado. Está lá em Romanos 6,6. Assim, uma vez que não somos mais escravos do pecado, podemos encontrar liberdade em Deus. Ponto-chave: ao sermos livres do domínio do pecado por meio da fé em Cristo, passamos a viver como servos de Deus. Essa é a nova condição. E essa nova condição produz fruto para a santificação, ou seja, uma vida que reflete crescimento em santidade, obediência e alinhamento com os valores divinos. Então, vamos falar sobre isso, desenvolvendo todo o tópico aí, na verdade toda a lição, né? Vai passar em torno disso. E o primeiro é Poliana. Muito bom. Só relembrar que a gente está girando aí em torno dos escritos de Paulo, né? É o tema do nosso trimestre. A gente acabou não dando na aula da semana passada, mas na primeira aula a gente falou um pouquinho. A gente está falando, a gente está desenvolvendo os escritos de Paulo a partir do livro de Romanos, tá? E um dos pontos fundamentais do livro, a gente falou sobre isso na primeira aula, mas só retomando. Um dos pontos fundamentais que Paulo aborda é a questão da santificação. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre essa questão. A salvação, ela vai aparecer um pouquinho no meu tópico, eu vou falar um pouquinho, que no caso era a lição 2, que a gente acabou não dando. Mas na aula de hoje, a santidade,
a santificação, a santidade é o ponto-chave, é a palavra-chave da aula, tá bom? Então vamos lá, tópico 1, compreendendo a santificação. A santificação é uma condição do salvo sendo desenvolvida em nós pelo Espírito Santo progressivamente na jornada cristã. Por isso o apóstolo Paulo nos exorta a não deixar que o pecado domine o nosso corpo mortal ou faça com que obedeçamos aos desejos pecaminosos da natureza humana. Há um duplo propósito da santificação: preparar o cristão para a vida eterna e glorificar a Deus no presente. Isso aqui é muito importante. Vamos começar a entender um pouquinho sobre o que é santificação. Santificação é um processo contínuo. Tanto que em Apocalipse 22:12 diz que aquele que é sujo, suje-se mais ainda, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Não é você é santo, você se santifica e fica santo pro resto da vida. Não. A santificação, ela é um processo. Por quê? Porque constantemente, pela nossa natureza pecaminosa, nós estamos nos sujando. Toda vez que nós nos sujamos, nós precisamos nos limpar. Por isso que é um processo. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, rodeados de coisas que tiram a nossa atenção, que tiram a gente do sério e fazem com que a gente peque, né? Porque a nossa natureza ela faz essas coisas, a gente precisa buscar a santificação, buscar viver esse processo. É um processo contínuo. Primeiro fato é que a santificação é um processo contínuo. Segundo fato que aborda o tópico: a santificação ela é uma condição. Por que ela é uma condição? Ela é uma condição no sentido de que somente quem já foi salvo por Cristo pode experimentar, pode passar pela santificação. Ou seja, para ser santificado, você precisa ser salvo. Então, uma coisa depende da outra. Eu só posso ser santificado, eu só posso passar pelo processo de santificação se antes eu tiver passado pelo processo de salvação. Não salvação terrena, salvação de que, eu salvei o Romulo. Não existe. O Romulo acabou de falar sobre isso. Não foi ele quem salvou o pai dele. Ele pregou para o pai dele. E o pai dele foi salvo através da palavra de Deus, o ouvir, né? Através do escutar. E o escutar trouxe fé no seu coração que fez com que ele acreditasse que existia um homem, Jesus, na face da terra, que morreu por ele e estava ali redimindo os seus pecados. Então, Rômulo pregou. Rômulo não salvou o seu pai, mas ele pregou. Quem salva é Jesus, aquele que morreu na cruz. Mas lá na frente a gente vai ver que tem uma figura muito interessante, que está no seu tópico, que é o Espírito Santo. É ele o agente fundamental na santificação. Então, na salvação, nós temos o agente de Cristo, que salva, e na santificação nós temos a figura do Espírito, que faz com que a gente olhe para dentro de nós mesmos e enxergamos aquilo que devemos deixar para trás para alcançar um status aí de santificação, tá? Então, a salvação, ela é o ponto de partida da caminhada cristã, ela é a largada, né? É quando ali você recebe a palavra, você ouve e você acredita que aquele Deus... A conversão, através da salvação. Você é salvo e é convertido, entende? É o ponto de partida ali da sua caminhada, onde você passa a entender que você tem algo, você tem um chamado, você tem uma missão e você precisa viver para aquilo. Naquele processo, naquela caminhada, a santificação ela vai ocorrendo. Então, a santificação ela ocorre por meio do Espírito Santo, que o Romulo vai falar. É o agente transformador. E, uma vez que nós somos salvos e libertos por Cristo, Paulo nos exorta, que é o tópico, nos exorta a não sermos escravos do pecado. Uma vez que Cristo nos lava e nos limpa, nós devemos estar atentos para não nos tornarmos escravos novamente. Aqui no Brasil nós vivemos um processo muito parecido, onde muitas das vezes a pessoa, o escravizado, ele comprava a sua liberdade, mas ele não tinha condições de viver como livre, e aí ele voltava a ser escravo, porque ele dependia do seu Senhor. O caso aqui não é esse. Uma vez que nós somos livres e libertos por Cristo, nós devemos viver uma condição de livres, uma condição de libertos, ou seja, o pecado não pode mais nos dominar. Aquilo que nós fazíamos antes não pode mais ter poder sobre a nossa vida. Então, se você fumava, agora você não fuma mais, você não é dependente daquele vício. Se você via pornografia, assistia pornografia, se você mentia, roubava, matava, agora, por ser livre, você não pode mais cometer esses atos. Então, Paulo está chamando a atenção justamente para essa questão. Uma vez que vocês são livres, vocês não podem mais se colocar em condição de escravos. E aqui é um ponto muito, muito importante, muito fundamental. Muitas das vezes as pessoas, isso é um ponto que está muito entre os jovens, né? Você vai gastar a sua juventude dentro da igreja, tantas coisas que o mundo pode te oferecer, né? Você está vivendo como escravo dentro da igreja, escravo do que Deus quer para você, e na verdade não é assim, né? Quando a gente olha para o mundo e vê as pessoas escravas do pecado, escravas dos vícios, escravas daquilo que a pessoa só é feliz se ela estiver numa festa e se ela se drogar. A pessoa não consegue mais ir numa festa e curtir só uma música. Ela tem que estar ali
dependente de um álcool, dependendo de uma droga. Então, quem é que de fato está sendo escravizado? Será que somos nós que estamos na igreja e que nós temos consciência de que tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém? Ou aquele que está no mundo e para ser feliz precisa de algo, precisa estar debaixo de uma dependência? Então, assim, é algo que está muito em alta. Os jovens estão sempre falando sobre isso e, por vezes, muitos jovens passam a se perguntar, será que quem está livre é quem está lá fora, fazendo o que quer? Né? Então, é algo que os jovens estão sempre se perguntando, estão sempre caindo nessa questão. O mundo ele tem pregado sobre isso, né? Falando que é antiquado, a gente está dentro de uma religião, dentro de um relacionamento com Deus mesmo, que muitas das vezes as pessoas acham que aqui dentro nós estamos sendo prisioneiros, e na verdade não é. Então, assim, é um tópico, é um ponto que os jovens precisam falar, a gente precisa criar um ambiente propício para que eles conversem, para que eles falem sobre essa questão, tá bom? Então, uma vez que nós somos salvos e libertos, não podemos mais nos colocar em condição de escravos do pecado, tá? Quer comentar? Não. 1.1. O processo de santificação. O apóstolo Paulo ensina que a santificação é um processo gradativo que resulta na comunhão com Deus. Nesse processo ocorre a transformação de vida do convertido, que passa a viver em conformidade com o princípio da palavra de Deus. Agora, santificados, não servimos mais ao pecado, aquela parte da escravização que eu falei para vocês. Paulo caminha com prudência no tema para nos dizer que, nesse processo de santificação, somos libertos do pecado e feitos servos de Deus. Temos fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse tópico é muito importante, principalmente para os jovens. Por quê? O autor está demonstrando para a gente, não só o autor, mas como o Paulo também, nos demonstra que a salvação é um processo gradativo, conforme eu disse anteriormente. A caminhada com Cristo faz com que a gente se pareça com Ele. Sabe quando a gente está na escola e a gente tem um amigo que é muito próximo, e a gente acaba se comportando como esse amigo, né? Se esse amigo fala muito palavrão, a gente acaba falando muito palavrão. Se esse amigo conta muita mentira, a gente acaba falando muita mentira. E até fisicamente mesmo. Eu já tive diversas amizades durante a vida aí na escola que a gente dava tanto junto que a gente acabava se parecendo fisicamente também. Porque além de absorver os trejeitos da pessoa, o jeito da pessoa, a gente acaba absorvendo também a forma de vestir, a forma de se portar. Então a gente acaba ficando parecido. E a santificação não é diferente. A santificação, ela se dá por meio de um relacionamento. E conforme você vai se relacionando com essa pessoa, você vai se parecendo com essa pessoa. Então essa é a caminhada cristã. Você vai andar tanto com Cristo, você vai se relacionar tanto com Cristo, que você não vai viver mais a sua vida, mas você vai viver a vida de Cristo aqui na Terra, o que Ele quer para a sua vida aqui na Terra. Né? O nosso relacionamento é diferente. Quando a gente está se relacionando, num casamento principalmente, a gente acaba se parecendo um com o outro. Seja nos jeitos, né? Rômulo era um anti-casal, era outro anti-casal, e quando a gente casa, a gente acaba adquirindo as manias um do outro, o jeito um do outro. E com Cristo é da mesma forma. Não tem como você ser santificado sem relacionamento. Você ir à igreja, pedir para que Deus te santifique, e aí no dia seguinte você se esquece de Deus e só lembra no próximo domingo. Não existe isso. A santificação ela é feita por meio de um relacionamento com Deus, tá? Então é nesse processo que a gente vai seguindo. E não é conhecer no sentido de eu aceitei Jesus hoje, conheço a Cristo. Não, isso é colocar, como o Romulo fala, é colocar Deus dentro de uma caixinha, porque é um processo. E pode ser que a gente chegue lá aos nossos 90 anos de caminhada com Cristo e ainda assim a gente não conheça Cristo na sua totalidade. Na verdade, é assim que acontece. A nossa mente humana ela é muito limitada e não consegue compreender os mistérios de Cristo. Por isso que às vezes a gente tem diversos questionamentos. E é normal questionar, né? Desde que aquilo não afete a sua fé. Mas enquanto a gente viver aqui na Terra, ter esse corpo corruptível que nós temos, nós não conseguiremos compreender de fato Deus na sua totalidade. Mas isso não faz com que a gente deixe de tentar compreender, a gente deixe de tentar se relacionar, a gente deixe de fazer aquilo que é para nós fazermos. Então é isso. Tópico 1.1 é para você mostrar para o seu aluno que a salvação é um processo gradativo que se dá por meio de um relacionamento com Deus. 1.2, vivendo em santificação. Muito bom. Não, gostei. Em 1 Tessalonicenses 4:3 está escrito que a vontade de Deus é a nossa santificação, mostrando que esse processo é parte do plano divino. Ou seja, é vontade de Deus que a gente santifique, porque a gente só pode se achegar a Deus se a gente se santificar. O nosso corpo corruptível e pecaminoso não tem como entrar no Santo dos Santos, não tem como se relacionar com o nosso Deus, que é santo. Então, por isso que esse processo de santificação ele é fundamental, faz parte do plano.
No fim, a santificação culminará na glorificação, quando na volta de Cristo ou na passagem para a eternidade, o crente for plenamente transformado, livre de toda imperfeição. Esse é um convite diário a viver de maneira diferente, confiando que Deus, que começou a boa obra, a completará. Assim, cada passo nessa jornada é um testemunho de graça, é um testemunho da graça que salva e do amor que restaura. Esse tópico ele é muito importante, porque ele aponta 3 coisas fundamentais para a vida cristã. Primeira, a salvação. Segundo, a santificação. E por último, a glorificação. Acontece que muitas pessoas não sabem viver a etapa que é determinada. Tem gente querendo viver a glorificação que só vai acontecer no céu aqui na terra. E não. Enquanto a gente viver aqui na terra, a gente vai passar por dores, a gente vai passar por problemas, situações, né? Tem uma pessoa, eu não lembro agora quem é que fala isso, mas fala assim, minha mãe fala isso também. Irmãos, vamos nos cuidar, mas se a doença ela vir sobre a nossa vida, isso é normal, isso é comum, porque a doença ela veio para nos homens, a doença não veio para em árvore. Então, enquanto a gente viver aqui na terra, a gente vai passar por dificuldades, por pedras, por choro, mas tem na mente de que lá no grande dia o nosso corpo vai passar pela glorificação. E aí nós entenderemos o plano divino na sua completude. Então é importante que a gente viva cada processo da nossa caminhada aqui na Terra. Então a salvação, é importante que a gente viva o processo da salvação, acreditando que Cristo morreu na cruz por nós, né, pelos nossos pecados, e nos livrou de uma morte que é a separação de Deus, uma morte eterna. Nos deu o privilégio de passar pela santificação através da figura do Espírito Santo, e naquele grande dia nós viveremos a glorificação. Seja como o Rômulo falou, né? Seja morrendo aqui em terra, falecendo e dormindo no Senhor, né? Ou então quando ele vier buscar a sua igreja, se a gente estiver vivo até lá. Então, assim, é necessário que a gente respeite o processo estabelecido por Deus no seu plano divino. Muito, muito bom, muito bom. Gostei, gente. Comente aí. Agora não tem ninguém online, não. Essa hora. Tem um online. É a minha outra janela. Então só estamos nos assistindo. Sim. Mas amém. Depois vai ter mais gente aí para poder visualizar. Vamos lá, gente. Tópico 2. Depois esse aulão de tópico 1 aí. Então você aprendeu que o agente principal aqui desse tópico, dessa lição, na verdade, é o Espírito Santo, né? E aqui os processos que ele repassa na vida do homem. Então isso é muito importante. Vamos continuar falando um pouco sobre isso. A operação santificadora do Espírito Santo. Uma coisa que você foi falando, e eu pensei, chegou mais um pouco, eu pensei. Uma coisa que você foi falando e eu imaginei, é que de fato não tem como a gente querer fazer algo apontando para alguém que a gente não conhece. Vou desmistificar isso aqui. Por exemplo, não tem como eu falar que sou santo se eu não conheço Deus que de fato é santo. Não tem como eu tentar me santificar se eu não conheço Deus que santifica. Ou seja, essa constante busca do homem, talvez, de uma separação de algo, ele precisa entender que ele tem que fundamentar, né, a fé dele de fato em Deus. Porque não adianta. Se você buscar alguma coisa de quem você não conhece, não tem como você, de fato, se santificar. Então essa é a grande questão aqui também. Quando você falando, eu fui pensando sobre isso. Não tem como a gente tentar santificar se a gente não conhece o Deus que de fato é santo. Então, como é que você pode apoiar para alguém e falar, segue a minha vida aí que eu estou me santificando? Mas em quem você se baseia essa santificação? Então, de fato, a gente precisa entender que a gente está aqui para conhecer a Deus e, de fato, conhecer esse Espírito Santo que, de fato, santifica o homem. Então, vamos lá. Tópico 2. A operação santificadora do Espírito Santo. As Escrituras sagradas mencionam a operação santificadora do Espírito Santo na vida do ser humano. O Espírito Santo não apenas inicia a transformação espiritual, mas também sustenta, atuando ativamente na vida daqueles que foram redimidos por Cristo. Aí fala no final, a obra do Espírito Santo é essencial para o ser humano, limitado por sua natureza pecaminosa, e possa crescer em santidade e refletir o caráter de Deus. Então vamos lá, anotei aqui, vou tentar ir pontuando cada um desses pontos. Primeiro, o Espírito Santo, ele não só converte. Falei aqui no início, né, que Deus me deu o privilégio de poder, há anos atrás, né, antes de acontecer essa fatalidade com meu pai, há anos atrás eu pude comunicar a mensagem e ele aceitou, e desde então, da sua conversão, ele teve essa santificação, essa vida com Deus. Esse é um ponto importante. Só que a questão do Espírito Santo é que ele não só apenas converte o homem, convence o homem do seu pecado, da sua miséria, mas ele também tem um fator principal no pós. Ele sustenta o homem também.
Porque a conversão seria fácil se você só levantasse a mão, aceitasse a Deus e acabou, né? E agora não, aceitou, criou na mensagem, você não precisa fazer mais nada. Você pode voltar para a sua vida anterior. Você aceitou a mensagem, mas você pode ser o homem que você era ou a mulher que você era. Não, não é assim que funciona. Você, de fato, você precisa se santificar. Isso é o pós da conversão. A gente fala sobre isso, não quero trocar os pontos aqui, mas é a regeneração. Vou falar sobre isso nos próximos pontos, né, nos próximos tópicos. Mas a questão é, primeiro você se converte e a partir da conversão você tem uma vida do pós-conversão. A partir do momento que o Espírito Santo entrou na sua vida, você precisa permitir que esse Espírito Santo atue na sua vida também e através da sua vida para que ele possa se comunicar com outras pessoas também. E isso é muito importante na vida do homem. Então o Espírito Santo ele não só convence, não só converte, mas ele também sustenta nos momentos das suas dificuldades, no momento das aflições, no momento triste do qual você possa estar vivendo. O Espírito Santo é quem te convence, quem mostra e quem te sustenta que há uma vida para além dessa daqui. Não é limitada só isso daqui. E o Espírito Santo, eu gosto de botar num ponto importante. Deus, ele é a própria vida eterna, né, que nos deu Cristo, né, e através dele, ele é o caminho. Então eu gosto de pontuar assim, Cristo é o caminho, Deus é o nosso alvo, que é a vida eterna que está lá no final, e nós temos principalmente o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem te ajuda no caminho, é quem pega na sua mão e fala assim, Rômulo, vamos lá, né, eu sei que você está passando por um momento de dificuldade, sei que você está passando por um momento de aflição, mas eu estou aqui para te sustentar. Ele te entrega a mão, te estende a mão, te levanta e te faz caminhar. É ele quem mostra quando você fala com alguém, quando você se ira com alguém, ou quando você fez algo que na verdade não era para você fazer. O Espírito Santo é quem te sustenta, quem te cutuca, quem te incomoda. E esse é o fator fundamental, porque se a obra da redenção do homem, né, que foi nos dada através do sangue de Cristo, se fosse apenas o momento da conversão, de você aceitar o Evangelho, não era necessário fazer nada depois. E a vida cristã não é assim. É necessário que você sustente. Não que você alcance necessariamente por meritocracia, de que você vai alcançar essa salvação. Mas, mediante o sacrifício de Cristo, ele merece que você seja grato ao sacrifício e ao que ele já te proporcionou. Então, enfim, o Espírito Santo ele não só te converte, mas ele também te sustenta. E isso é muito bem pontuado nesse tópico 2 aqui no início. Aí ele entra agora no 2.1. 2.1, o papel do Espírito Santo na santificação. A promessa de Cristo é que seríamos cheios do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de santificação. Está lá em Romanos 1.4. Aí fala que para o bispo Abner Ferreira, o Espírito Santo nos aperfeiçoa a santidade, a santificação no temor do Senhor. E a santificação deve ser progressiva na vida cristã, estabelecendo um novo padrão de vida que confronta duramente a natureza pecaminosa que ainda está presente em nós. Aí ele fala aqui Estudos Bíblica Venese, Epístolas Paulinas. Enfim, vamos lá. Primeiro ponto aqui desse tópico 2.1. A santificação progressiva. Como eu falei no início, assim, bem pontuado, nem imaginava que você ia falar sobre isso. Mas a santificação é feita de várias vertentes na vida do homem, em várias épocas também. Primeiro é a conversão, a santificação inicial, onde você olha para Deus, como eu falei no início, e você entende que você precisa de um Salvador. E o Espírito Santo é quem te convence. Essa é a santificação inicial, quando você é colocado nessa linha de partida, ou seja, agora a sua vida cristã começou e você vai começar a correr nessa grande caminhada e nessa grande corrida na fé. A santificação progressiva é justamente o caminho que ainda não nos permite chegar no final. Então, ou seja, assim como na corrida que tem o início, o desenvolvimento e o fim, nós estamos nesse momento, na vida cristã, se você já aceitou a Cristo, se você já se converteu, você está nessa santificação progressiva, onde você precisa a todo momento olhar para trás e ver que você está progredindo. Ou seja, eu olho para o Rômulo de um ano atrás, eu tenho que olhar para lá e falar, olha, o Rômulo de 2025 é melhor do que 2024. E o Rômulo de 2026, que quando olhar para trás, ele precisa entender que 2025 ele era e agora em 2026 ele está melhor. Por quê? A vida cristã é feita de progresso. Você precisa progredir, você precisa render frutos, você precisa conhecer mais esse Deus do qual te deu esse Espírito Santo. Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele vai falar, eu vos deixarei um outro consolador. E ele é um outro, ou seja, alguém da mesma magnitude, da mesma potência, do mesmo poder, né? Então, quando o homem ele precisa olhar para o Espírito Santo, entendendo que o Espírito Santo não é mais Jesus, ele é a terceira pessoa da Trindade, e o Espírito Santo ele é Deus em nós, ele é quem atua através de nós. Então, ou seja, a santificação progressiva, eu entendo que cada dia é um dia,
E eu preciso olhar para o Rômulo de ontem, não apenas do ano passado, como eu falei anteriormente, mas eu preciso olhar para o Rômulo de ontem e entender que eu estou melhor hoje. E eu preciso buscar ser melhor amanhã. Essa é a santificação progressiva. Não progressiva no sentido de querer alcançar alguma coisa para que você mereça, não. Mas é por gratidão ao que Cristo já fez por você. Então, se ele deixou esse outro Consolador, se você já se converteu, se você já se apropriou desse presente, que é a salvação, que foi nos dado através de Cristo, é impossível que alguém convertido não busque progredir. E se ele não está buscando progredir, ele está desperdiçando a sua vida cristã, porque a vida cristã é de fato feita de progresso. E a partir do momento que você permite o Espírito Santo entrar no seu coração, é impossível você não progredir. Cada dia vai ser melhor e cada dia você se entrega mais. Esse é o ponto. Então, a santificação progressiva. Ele continua falando aqui algo interessante, que por mais que nós temos, além da conversão, esse Espírito Santo em nós, mesmo assim nós estamos sujeitos ainda às paixões do homem, porque o homem ainda é carne. Eu sou carne, você é carne. É por isso que Gálatas 5 fala que o espírito guerreia contra a carne contra o espírito, e os dois estão em conflito. E ele vai falando os pontos positivos, ó, o espírito é longanimidade, bondade, mansidão, e ele fala, ó, contra as obras da carne são porfias, são coisas ruins, ou seja, tudo que o homem, tudo que a carne deseja é contrário ao que o espírito deseja. E ele fala aqui no tópico 2.1 que o homem, ele ainda está nesse corpo pecaminoso. Ele fala, ó, a santificação deve ser progressiva, estabelecendo um novo padrão de vida que confronta duramente a natureza pecaminosa que ainda existe em nós. Ou seja, não é porque você se converteu que você já está livre dessas coisas. Não, o velho homem ele vai sempre tentar te cutucar, mas basta você entender que você está numa nova vida, de uma santificação progressiva no Espírito Santo. Então, o que o velho homem fazia, eu posso entender que ele está em mim, mas ele não atua novamente, porque eu preciso todo dia me negar. É por isso que quando a gente fala que quando alguém levanta a mão para se converter ou para ir à frente para que nós venhamos a orar por ele, não é necessário apenas no domingo levantar a mão, chegar ali e se converter. Não, o que mostra de fato se a palavra entrou no coração do homem é justamente o pós-culto, é quando ele sair daquilo dali, sair do culto onde nós fazemos ali a nossa adoração no domingo, e ele sai na segunda-feira, e o que diz realmente se ele foi convertido e se de fato ele deseja uma nova vida é a segunda-feira. É o que realmente vai mostrar para ele o quanto aquela palavra entrou no seu coração. Então, a questão é, nós estamos ainda em um corpo que é corruptível. Você ainda não está no corpo glorificado. A glorificação é o final, é o que a Poliana pontuou aqui no final. É o corpo glorificado que nós teremos no final. Um corpo que não vai ser conflitante mas com o espírito, mas sim condizente. Ou seja, hoje não. O seu corpo conflita contra o espírito. É por isso que em alguns momentos você se sente fraco. É por isso que em alguns momentos você se sente, talvez, dando um passo para trás. Porque justamente a carne deseja as coisas contrárias ao espírito. Porém, hoje, onde a conversão já entrou no seu coração, onde você já aceita esse Cristo como único suficiente Salvador, é necessário que você viva segundo o Espírito. Então a questão é, quem você tem alimentado mais? É uma grande balança, é uma grande questão essa. Se você alimenta mais a carne, você vive sujeito às paixões da carne. Porém, se você alimenta mais o Espírito, você vive sujeito ao Espírito, que de fato vai trazer coisas boas à sua vida. Então a questão é uma santificação progressiva, e você precisa entender que a santificação progressiva é um dia melhor do que o outro. E você precisa olhar para trás e entender que você está mortificando esse homem e essa antiga mulher que habitava em você, porém, através da regeneração, da conversão, agora você vive uma santificação progressiva. Amém? Esse é o 2.1. Vou comentar? 2.2. O papel do Espírito Santo na santificação. Paulo explicou aos crentes romanos que, no passado, éramos escravos da imoralidade. Agora, pela ação do Espírito, da santificadora do Espírito Santo, podemos viver uma vida santa e dedicada a Deus. A santificação começa com a regeneração, que eu já falei aqui. Um ato sobrenatural pelo qual o Espírito Santo dá uma nova vida ao coração do pecador. O novo nascimento marca a transição da morte espiritual para a vida em Cristo. A partir desse momento, o Espírito passa a habitar no crente, estabelecendo sua presença constante, que nos orienta, nos convence e nos transforma. Então, esse 2.2, ele vai pontuando que nós antes éramos escravos do pecado, e quem nos tira dessa escravidão? O sangue de Cristo. 1 Pedro 1,18, que não foi, como foi por poderes aqui da terra, que não foi por coisas corruptíveis, que eu não queria recitar toda hora recitando esse versículo. Mas, ou seja, não foi por coisas corruptíveis, algo que seus pais poderiam te dar, uma herança que seus pais poderiam dar, não. Foi mediante o sacrifício de Cristo, como de um cordeiro imaculado,
e incontaminado. Ou seja, foi através do seu sangue. O que te fez tirar da escravidão? Foi justamente da escravidão do pecado. Foi justamente o sangue do Cordeiro perfeito de Deus. É por isso que se você morresse na cruz seria em vão. É por isso que se você tentasse se redimir dos seus próprios pecados seria em vão. É por isso que o sangue de Cristo no Novo Testamento aponta para o Antigo Testamento e mostra que através da lei seria impossível do homem se auto-salvar. Mas sim, mediante o sacrifício de Cristo, como de um cordeiro que é de fato limpo de todo pecado, poderia trazer remissão pela sua vida. Então, é isso que nos faz entender. E esse novo nascimento é o quê? Essa apropriação. E o que eu vou me apropriar? É através do sacrifício. É por isso que Jesus fala para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos, de novo voltar para a barriga da minha mãe? Não, Nicodemos, é necessário que você nasça do Espírito. Porque você já nasceu da carne, você já nasceu fisicamente aqui nesse mundo e você já se tornou um pecador. Porque o mundo jaz no pecado, o mundo é pecado. Porém, através do sacrifício de Cristo, você se apropria e você não é mais escravo do pecado. Agora você sai desse ato que você estava debaixo, porque o pecado ele gera a morte, e de fato gerou a morte, tanto que Cristo morreu, só que através da morte de Cristo, ele nos deu vida. Então ele nos tira de baixo, por isso que ele nos resgatou da vossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos vossos pais. Por quê? Porque a nossa herança era de fato a morte, a nossa herança era o pecado, só que Cristo veio através, em carne, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, nos tirou da nossa escravidão e nos mostrou que há uma vida nele. Há uma vida eterna nele. Então agora você não é mais escravo do pecado, mas você se apropriou dessa salvação, dessa conversão, onde você crê. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se eu creio na mensagem, eu agora não estou mais debaixo do jugo do pecado, porque Cristo me tirou dali. Só que eu só me aproprio disso através da fé. É por isso que o justo viverá da fé. Enfim, essa é a obra da regeneração. Essa é o que a gente precisa entender no novo nascimento. E eu botei aqui que o Espírito Santo ele nos santifica, Cristo nos redimiu, a regeneração como novo nascimento, e a sua presença em nós, que agora é o Espírito Santo atuando através da sua vida. Não tem como você tentar viver uma vida santa sem conhecer o Deus que santifica. Não tem como você falar que esse Espírito Santo habita em você se as suas obras e os seus feitos e o seu parecer aqui na Terra não apontam para ele. Ou seja, a melhor forma de você autoavaliar a sua vida é através do que as pessoas falam de você. E o que as pessoas têm falado de você? Será que elas têm visto o Espírito em você? Ou será que eles têm visto mais a carne em você? Enfim, fica a questão. É isso, é o papel de santificação do Espírito Santo em nossas vidas. Muito bom, muito bom. Inspirado hoje. Tópico 3, o propósito da santificação. Eu dei um ponto inicial e você desenvolveu muito bem essa questão do Espírito Santo, né? Como a gente. Perfeito, muito bom. O propósito da santificação, tópico 3. A santificação é o fruto da graça de Deus. Por meio dela, o crente se afasta da vida do pecado e passa a apresentar seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso aqui é muito interessante, porque Paulo está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, né? A questão da oferta ali, do sacrifício que foi corrompido por diversas vezes, onde Deus ele tinha estabelecido como deveria ser, mas chegou no meio do caminho, o povo estava fazendo conforme, né? Estava ali desagradando a Deus, de fato. Então, Paulo está fazendo aqui uma alusão ao Antigo Testamento. É importante você falar um pouquinho, a gente não tem tempo de fazer isso, mas na sua aula você tem falar um pouquinho sobre como é o sacrifício lá no Antigo Testamento e como que no Novo Testamento o sacrifício se apresenta como nós mesmos, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso jeito, as nossas coisas, tudo isso se apresenta como um sacrifício vivo diante de Deus. E após ser santificado, passa a aborrecer o mal. Né? Então, o diabo não tá feliz da gente viver nesse processo. A ideia é que ele tire a gente desse processo, né? Desvirtue a gente do alvo, né? Para que a gente não veja que haverá uma recompensa no final disso tudo. E após ser santificado, passa a aborrecer o mal. O propósito da santificação, portanto, é preparar o crente para a vida, é preparar o crente para a plena comunhão com Deus. Então, o interessante desse tópico está dizendo justamente essa questão de que o período que a gente vive aqui na Terra é um período de preparação. Né? A gente não está aqui, a igreja não está aqui a passeio, nós não estamos aqui a passeio. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós estamos vivendo um período de santificação. E esse período de santificação implica diretamente sobre como a gente vai viver quando a gente fechar os nossos olhos. Domingo, nós tivemos uma mensagem muito, muito boa da missionária
Edna Santos, se eu não me engano, é do nosso campo de Madureira, ela é líder do ciclo de oração de Madureira, muitas pessoas devem conhecer, né? Foi uma mensagem muito, muito, muito pertinente acerca de céu e inferno. Se você fechar os olhos hoje, para onde você vai? E isso tem a ver com a vida que você levou aqui na Terra. Se você levou uma vida longe de Deus, uma vida em que, em momento algum, você se voltou para Ele, como é que você quer viver com Ele? Muitas pessoas falam isso, né? As pessoas morrem e, às vezes, uma pessoa, assim, terrível, que não conheceu a Deus, mas as pessoas falam, para confortar, não, ela está no céu. Mas que céu é esse? Será que a gente tem tratado com seriedade, né, a vida cristã que a gente leva aqui na Terra, o pós que virá? Será que a gente tem tratado isso com seriedade? E buscado a santificação de fato? Então, assim, foi assim, uma pregação muito, muito boa. No tópico 3 está falando sobre essa questão, de que o tempo que a gente vive aqui na Terra não é um tempo para passeio. A gente está vivendo para uma preparação do que vai vir, né, quando a gente fechar os nossos olhos. 3.1, vivendo para agradar a Deus. Em Cristo são lavados, santificados e justificados. A santificação, porém, é como uma parceria. O Espírito nos fornece o poder, mas nós devemos responder com fé e obediência. Ou seja, é um relacionamento. Ao mesmo tempo que o Roman falou, o Espírito Santo ele nos ajuda, ele nos dá poder para continuar, mesmo quando a gente parece que vai desmoronar, a gente também precisa corresponder com fé e obediência. Ouvir aquilo que ele quer falar ao nosso coração. A gente sempre diz isso, que o Espírito Santo ele não é aquele amigo que vai falar o que a gente quer ouvir, mas ele vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. Então, a gente precisa corresponder da mesma maneira. Para mortificar os feitos da carne pelo Espírito, é necessário participarmos ativamente desse processo, ou seja, não agir de forma passiva. Passiva é aquela pessoa que as coisas acontecem, o processo está acontecendo e ela não se move. Tanto faz como tanto fez. Não é assim. Nesse processo, nós também somos membros atuantes. O Espírito Santo é o agente fundamental, mas nós também não devemos agir com passividade, devemos entrar nesse processo. Paulo nos exorta a desenvolver a salvação com temor, enquanto Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar. Isso significa que a santificação não é automática, já falamos sobre isso. Ela exige esforço, disciplina e entrega, embora seja sustentada pelo poder de Deus. Então, ao mesmo tempo que tem um lado sobrenatural, que é a mão de Deus através da nossa vida, existe também um lado natural, que é a disciplina, de você buscar a Deus todos os dias, que é a entrega, você estar disposto a fazer o que Ele quer através de você. E o esforço. Muitas vezes não vai ser fácil, muitas vezes estar na igreja, fazer a obra não é fácil. A gente não está aqui dizendo isso. Não é fácil ser professor, não é fácil ser líder, mas é necessário que a gente faça a nossa parte, a parte natural. A parte que for para a gente fazer, Deus não vai fazer por nós. Nós devemos fazer aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. É isso aí, muito bom, gente. Finalizando agora 3.2, o Senhor nos chama a santificação. A santificação é o processo de purificação do pecado, e Paulo inicia a carta aos Romanos, chamando os crentes de Roma à santidade. O apóstolo recomenda aos cristãos que se afastem daqueles que não vivem uma vida santa e causam divisões e escândalos contrários à doutrina de Cristo. Andar em santidade não significa simplesmente obter vitória sobre o pecado, mas ser como Deus, que é santo. Enfim, esse finalzinho aqui eu acho que dá uma boa ideia, que acho que a gente não falou um pouco sobre, mas ele finaliza aqui falando sobre isso, que é a ideia da santificação como separação do mundo. Ou seja, o mundo ele está caminhando a passos largos, né, para a perdição. E quando você olha para o mundo, você precisa entender que a santificação nada mais é, além de tudo isso aqui, tudo que a gente já falou, a separação. Ou seja, você se separou, você decidiu olhar para esse mundo e falar, não, esse mundo que está aqui não é o mundo que eu quero para mim. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. A santificação faz isso com o homem. Basicamente, a santificação, com uma ideia de separação, ele abre os olhos do homem. E o homem pode abrir os olhos e entender que a vida que ele tem aqui é muito curta, mediante a vida que ele tem para a eternidade. Então, esse é o que conforta o crente, é o conforto cristão. É entender que o nosso galardão não está aqui, a nossa herança não está aqui, nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Então, é o espírito, a alma, né? O espírito volta para Deus e a alma, na verdade, vai dar conta de tudo isso. A questão é, para onde nós vamos depois daqui? Essa é a grande questão. E a santificação nos ajuda a entender que há uma vida para além dessa. E há uma vida, né? Há uma eternidade. Eu gostei de um ponto que eu vi há pouco tempo, mas é a questão de que existem duas eternidades. Não no sentido de que existem duas vertentes teológicas, algo do tipo, não. Existe uma eternidade com Deus
e existe uma eternidade sem Deus. A questão é, para onde nós estamos indo? Para a eternidade, para o gozo do Senhor, onde nós estaremos para sempre com o nosso Criador, ou para a perdição eterna? Enfim, que nós venhamos a buscar a Deus e nos separar desse mundo, para que de fato nós possamos olhar para a eternidade, gozando e aproveitando com o Senhor, que nos deu a vida, né? E vida eterna. Então, só para ilustrar tudo isso, a vida cristã ela é progressiva, a santificação é progressiva. Você precisa entender que vai ser um início, em alguns momentos você vai estar mais fraco, em outros momentos você vai se achar mais forte. Porém, em todos os momentos, quem está se sustentando é o Espírito Santo. É como uma camisa branca, né? A gente pode, sabe quando acontece muito isso, coreana, quando está me vestindo, coreana que me veste. Ela passa a roupa, bota ali uma camisa branca e fala assim, ó, você não vai sujar não antes de chegar na festa, né? Ela fala, não, vou chegar direitinho. E às vezes acaba me sujando. Ou, às vezes na festa mesmo eu me sujo. A questão é, a probabilidade de você se sujar em algum momento vai acontecer. Mas que você precisa entender que o Espírito Santo e Deus é poderoso bastante para te limpar. Então ele vai te limpando cada vez mais. E a tendência é que, com essa santificação progressiva, você se suje cada vez menos. Porque se eu sei que eu botei uma camisa branca, e eu sei que se eu passar por uma poça d'água ou por uma lama eu tenho a capacidade de me sujar, por que eu não vou buscar outro caminho? A santificação te mostra isso, que há um caminho para a vida eterna. E a gente precisa passar por ele. Você não precisa se manchar de todos os lugares para que Cristo ficar te limpando toda hora. Mas você pode entender através da santificação do Espírito Santo. E ele vai te falar, esse é um caminho onde você vai se sujar. Então é melhor que você não vá por ele. E assim você vai progredindo na sua vida cristã e permitindo que Deus te limpe, né? E cada vez mais vai ser alvo de suas vestes até a gente chegar para a eternidade com ele. Amém. Amém. Conclusão? Conclusão. Sem a operação santificadora do Espírito Santo, o esforço humano seria insuficiente para vencer o pecado e alcançar a santidade. Sua presença ativa, porém, gentil, nos guia, consola e fortalece, tornando possível o que nos é impossível. Legal essa parte aqui, ó. Vou ler de novo. Sua presença ativa, porém gentil, nos guia, consola e fortalece, tornando possível o que nos é impossível. Assim, vendo o Espírito é a essência de uma vida santificadora e um testemunho vivo do poder transformador de Deus na vida daqueles que chamam para si. Muito bom. É isso, gente. Então, que a gente possa viver esse processo de santificação, né? Viver verdadeiramente, não é só cantar aqueles hinos, só entra no céu, quem aqui confiar, santificação. Não é só sobre cantar, mas é sobre viver. Claudete é essa? Não, é Helena Martins. Claudete é a outra que também. A trombeta. A trombeta. Então, assim, é viver de fato o processo. Nós somos jovens, mas também precisamos passar pelo processo de santificação. Eu vou orar aqui e aí a gente já finaliza a nossa live. Oremos para que possamos viver uma vida contínua e progressiva de santificação. É porque é isso, que pode... É muito interessante, como você falou. A vida de santificação, esse processo, ele pode ser contínuo, mas pode não ser progressivo. E a ideia é que seja progressivo. A gente precisa estar hoje melhor do que ontem. Então, é uma coisa que eu nunca tinha pensado por esse lado. Contínuo e progressivo. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos diante de Ti, através do canal Boa Semente, essa preciosidade que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Na aula de hoje, nós queremos pedir para que os nossos jovens, a nossa geração, a sua igreja, venha cada vez mais viver esse processo de santificação de forma contínua e progressiva. Que a gente possa olhar para nós mesmos, não para o outro, mas identificar em nós uma melhora, uma mudança, Senhor. De fato, um progresso diante de Ti, que cada vez mais a gente venha se parecer contigo, que as pessoas venham olhar para nós e ver as suas atitudes, Senhor. Que a aula de domingo venha ser uma aula abençoada, os professores venham estar alegres e possam passar essa aula da melhor maneira possível. Da mesma forma, Senhor, nós queremos orar também pela vida do Rômulo, de sua família, que tem passado por esse momento difícil, esse momento de luto, e que nós sabemos que muito em breve nós iremos nos reencontrar, porque a sua volta ela está muito próxima. Então, Senhor, nos ajude a reencontrá-lo, nos ajude a nos santificar, Espírito Santo, para que a gente possa alcançar esse céu, para que a gente possa alcançar esses entes que se foram e hoje dormem em Ti. Então, Senhor, continua derramando o seu bálsamo, o bálsamo que cura as feridas, o bálsamo que tranquiliza e que faz com que a gente consiga continuar. Deus, é tudo isso que eu te peço, eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
É isso, galerinha. Então, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Romulo Barba, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.